Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, nos momentos que antecedem a transmissão do Noturno, edição número 257. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme, estação repetidora de Caxias do Sul. Eu tenho anotado aqui já o Eduardo, Papa Yankee 3 Tango Victor Índia, e o Geraldo, Papa Yankee 3 Victor Victor. Mais algum colega? PY3 Sierra Golf, boa noite. Ok, positivo. Copiei aqui então Papa Yankee 3 Sierra Golf Adair e também Papa Uniforme 3 Eco Victor Mike, o Eliezer. PO3 Delta November Eco Luiz Henrique operando Papa Yankee 3 PXY. Nos momentos que antecedem a leitura do Noturno de hoje, a edição número 257. Mais algum colega? PU3 Eco Lima Zulu, Azélia por Caxias do Sul, no aguardo do Noturno de hoje. Ok, dona Zélia, anotado por aqui. Papa Uniforme 3 Eco Lima Zulu. Em destaque nessa edição editorial, a Anatel faz pouco caso quando se fala em radioamadorismo no Brasil. As investidas de Papa Yankee 3 Romeo Alfa Alfa no SSTV. Seguimos analisando o ato 3448/2026 e corrente de solidariedade pela saúde de Papa Yankee 3 Papa Eco Papa Paulo Edilon Padilha. PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. Vamos iniciar a leitura então do Noturno de hoje, edição 257. E como de costume, vamos ao editorial. No ar há alguns dias, o novo sistema da Anatel, o EMIMAR radioamador, já acumula um grande número de denúncias, muitas delas gravíssimas, como a violação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei número 13.709 do ano de 2018, que prevê a proteção dos dados pessoais, mas que na prática da Anatel expõe até as senhas dos usuários do serviço de rádio amador. Como é do conhecimento geral, o radioamadorismo brasileiro vive um momento de transição, por assim dizer, mas, ao que nos parece, estamos ladeira abaixo e sem freios, pois a recente implantação do sistema EMIMAR, apresentado pela Anatel como um avanço, prometia simplificar processos, integrar sistemas e modernizar o licenciamento das estações, promessas que ficaram apenas como promessas, pois o sistema é extremamente burocrático e praticamente inacessível para a maioria dos brasileiros, destacando que no Brasil, para você ser um radioamador, você também precisa saber informática, ser expert em operação de câmeras, dominar o linguajar cibernético e aí por diante. Tudo em um país onde a maioria da população só dispõe de um aparelho celular, que em muitos casos é pré-pago, e desta forma as promessas de ganhos de agilidade, de transparência e centralização de serviços não passam, ao menos até este momento, de promessas. E mais, os responsáveis por esta verdadeira balbúrdia, que se tornou a tentativa de qualquer cidadão vir a fazer parte do radioamadorismo brasileiro, não sabem o mínimo, que é a certeza de que nem tudo aquilo que se vende como modernização vem acompanhado apenas de benefícios. No nosso caso, estamos convivendo com um caos até naquilo que funcionava e que deixou de estar ao nosso alcance, como a consulta dos indicativos no Brasil, que agora é preciso de uma manobra para acessar esta consulta que deveria de ser simples. Relatos recentes apontam problemas importantes no funcionamento do dito sistema EMIMAR radioamador e, sobretudo, na concepção do sistema, entre eles, inconsistências da informação,
riscos de interpretação equivocada por parte dos usuários e lacunas que podem gerar a insegurança jurídica, mas também sinais de desinformação circulando, o que agrava ainda mais o cenário e exige atenção redobrada da comunidade radioamadorística brasileira. E enquanto isso, a Anatel se mantém calada. E mais, o ponto mais sensível e que merece reflexão profunda está na questão da proteção de dados, pois o novo sistema centraliza informações pessoais, técnicas e operacionais dos radioamadores em uma única plataforma digital. E por si só, exige um nível elevado de responsabilidade, transparência e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando há dúvidas sobre estes dados, como são coletados e tratados e armazenados e eventualmente compartilhados, acende-se um alerta legítimo. Temos ainda que lembrar que a LGPD não é opcional, pois ela estabelece princípios claros como a finalidade, necessidade, transparência e segurança, e qualquer sistema que lide com dados pessoais deve garantir que essas diretrizes sejam cumpridas de forma rigorosa. A ausência de clareza ou de mecanismos visíveis de controle configura no mínimo uma fragilidade e, no limite, uma violação, cabendo aqui questionamentos que até este momento não têm respostas, sendo eles: o radioamador brasileiro está plenamente informado e protegido dentro deste novo ambiente digital? Os radioamadores brasileiros estão sendo tratados com o devido respeito pela Anatel? O novo sistema foi colocado no ar antes de estar pronto para tal? O radioamadorismo brasileiro representa algo ou somos apenas uma pedra no sapato da Anatel? Sabemos que o radioamadorismo sempre foi um espaço de experimentação, colaboração e confiança, mas confiança não se impõe, se constrói, e ela passa necessariamente pelo respeito aos direitos individuais, direitos estes que nos parece estarem indo pelo ralo há muito aqui em nosso torrão, pois inexiste o diálogo, a transparência e principalmente a responsabilidade. Esta é a Papa Yankee 3 PXY, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. Neste momento, operada por PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. E encerramos dizendo ser fundamental que a comunidade radioamadorística se mantenha vigilante e crítica, pois questionar não é ser contra o avanço. Pelo contrário, questionar é garantir que ele aconteça de forma correta e o momento exige diálogo, transparência e responsabilidade daqueles que têm a obrigação de promover a implantação de tais sistemas, e nós seguimos atentos. Pensem nisso e até o próximo editorial. Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. E este é o Noturno Boletim Informativo Falado. SSTV. O associado do PXPY, Roberto Ireno da Rosa, há muito tem se dedicado exclusivamente ao SSTV. E embora algumas passagens nem sempre sejam as melhores, mesmo assim, Papa Yankee 3 Romeo Alfa Alfa tem conseguido capturas razoáveis. E o Noturno traz aí na versão PDF 3 imagens, as 3 últimas que o Roberto capturou e que também estão na nossa live. Matéria em destaque. Hoje, ao final desta edição em PDF, você poderá ler na íntegra a matéria publicada pelo colega Papa Tango 2, Papa Alfa Golf, o Paulo André Galvão, no site da Labre do Distrito Federal, sob o título Juliette S8, JS8 e JS8 Call, a evolução do FT8. Lembrando que a matéria pode ser consultada na íntegra ao final dessa edição em PDF, mas também está disponível no site da Labre do Distrito Federal em https://labredf.org.br.
Papa Yankee 3, Papa Eco Papa, Padilha. Há uma semana, nosso associado, amigo e colega Paulo Edilon Padilha se encontra hospitalizado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. O estado de saúde, embora seja preocupante, é estável neste momento. Estamos atualizando as informações diariamente e esperamos em breve trazer boas notícias. E como sempre fazemos, contamos com as orações e o envio de boas energias de todos os amigos e colegas para o pronto restabelecimento e retorno do Papa Eco Papa ao nosso convívio. Anatel, ato 3448 de 11 de março de 2026. Dando continuidade à análise de pontos específicos do ato 3448/2026, que é a nova regra do radioamadorismo brasileiro, o Noturno traz hoje mais uma parcela da publicação recém-ocorrida, salientando que nem todos os pontos publicados pela Anatel são novidade, mas alguns destes, mesmo assim, merecem nossa atenção e hoje iniciamos falando sobre o seguinte. Requisitos operacionais gerais. Item 10.5.3. O uso continuado da estação repetidora não deve exceder a 10 minutos, sendo obrigatória a existência de dispositivo de desligamento automático após este período, cuja temporização deve ser reiniciada a cada pausa no sinal recebido. Aqui ressaltamos que a transmissão não pode exceder a 10 minutos, mas nada fala em tempo inferior, ou seja, interpretando o posto pela Anatel, nenhuma repetidora está obrigada a alterar sua programação de 3 para 10 minutos. Já no quesito exames de qualificação, item 11.2, os testes de avaliação consistem em questões objetivas na modalidade certo ou errado. No 11.3, os testes de avaliação observam para cada classe a distribuição de matérias, o quantitativo de questões, o índice mínimo de acertos e o tempo máximo de execução, conforme estabelecido na seguinte tabela. Para a classe C, legislação de telecomunicações, 15 questões, mínimo para aprovação, 8. Técnica e ética operacional, 15 questões, mínimo para aprovação, 8. Conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade, também 15 questões e o mínimo 8. Já para a classe B, onde o mínimo de aprovação é 11 questões e o total de questões de cada item são 20, então 20 questões, 11 devem ser acertadas para o progresso à classe B de Bravo, sendo a legislação de telecomunicações, técnica e ética operacional, conhecimentos de eletrônica e eletricidade, 20 questões de cada, mínimo de acerto 11. Para a classe A, também legislação de telecomunicações, técnica e ética operacional, conhecimentos técnicos, eletrônica e eletricidade, 30 questões em cada item e o mínimo para aprovação, 16 questões acertadas. Técnica e ética operacional, item 11.4. O conteúdo programático dos testes de avaliação será baseado na ementa das matérias da tabela a seguir: estação de radioamador, diagrama de blocos de receptores, transmissores, transceptores e repetidoras, antenas, noções básicas de antenas direcionais, tipos e características, uso de antena artificial, relação sinal-ruído e onda estacionária. Frequência, comprimento e comprimento de onda, noções básicas de frequência de áudio, faixas de frequências de transmissão e seus comprimentos de onda, batimento e batimento de frequências. Propagação, noções básicas de ondas terrestres, espaciais,
camadas atmosféricas, propagação de ondas nas faixas VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF e SHF. Interferências. Procedimentos como detectar e evitar interferências. Comunicados. Como estabelecer um comunicado nas diversas modalidades, alfabeto fonético da UIT e noções do código Q. Ética. Comportamento ético do radioamador, procedimentos indispensáveis. Emergências. Procedimentos operacionais em situações de emergência. Legislação das telecomunicações. Regulamento de rádio da União Internacional de Telecomunicações. Recomendação ITU-Romeu Mike 1544 de 9 de 2015, de qualificações mínimas para o radioamador. Plano de faixas para a região 2 da União Internacional de Radioamadores. Lei Geral das Telecomunicações. Regulamento Geral dos Serviços de Telecomunicações. Requisitos técnicos e operacionais para o uso de radiofrequências associadas ao serviço de radioamador. Plano de atribuição, destinação e distribuição de faixas de frequências no Brasil. E regulamento de avaliação da conformidade e homologação de produtos para telecomunicações. Conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade, classe C. Eletrônica básica. Noções básicas da lei de Ohm, funções e utilizações de componentes eletrônicos, resistência, tensão, corrente e potência em circuitos elétricos. Matéria de eletromagnetismo básico. Noções básicas sobre o espectro eletromagnético, frequência e comprimento de onda. Matéria sobre proteção elétrica. Noções básicas da função e utilização de fusíveis, disjuntores e aterramento em circuitos elétricos. Matéria sobre medição elétrica. Noções básicas da função e utilização do multímetro, medição de tensão, corrente e resistência, watímetro e medidor de ondas estacionárias. Matéria sobre estação de radioamador. Noções básicas sobre a função dos receptores, transmissores, transceptores, repetidoras, antenas, linhas de transmissão, diagramas de blocos e transmissores e receptores. E matéria de telecomunicações, noções básicas sobre a modulação, demodulação e propagação. Conhecimentos de eletrônica e eletricidade para a classe B de Bravo. Todo o conteúdo especificado nos conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade. E mais, circuitos elétricos, lei de Ohm, cálculo de resistência, tensão, corrente e potência, conhecimentos básicos das leis de Joule e Kirchhoff. Identificação de resistores, determinação do valor da resistência mediante o código de cores de um resistor. Associação de resistores, cálculo de resistência em circuitos série e paralelo. Eletromagnetismo, análise sobre cargas elétricas, campos magnéticos e seus conceitos. Teoria dos circuitos, conhecimentos básicos de impedância, reatância, capacitância e indutância em componentes eletrônicos. Ondulatória, análise de sinais ondulatórios senoidais com relação à frequência, amplitude e período. Propriedade dos materiais, conhecimentos básicos sobre condutores, semicondutores e isolantes. Teoria das antenas, funcionamento básico e aplicação dos diversos tipos de antenas. Propagação de ondas, conceitos básicos sobre polarização, interferência e ressonância. Comunicações digitais, conceitos sobre modulação, ASK, FSK e PSK. Conhecimentos técnicos de eletrônica e eletricidade para a classe A de alfa. Todo o conhecimento específico nos conhecimentos de eletrônica e eletricidade, além de teoria dos circuitos, análise de circuitos,
Charlie Alpha, série e paralelo, conhecimentos técnicos de impedância, reatância, capacitância, indutância e componentes eletrônicos. Teoria das ondas, conhecimentos técnicos sobre funcionamento e aplicação de diversos tipos de antenas. Eletrônica de RF, conhecimentos técnicos de funcionamento e aplicação de componentes semicondutores em circuitos de transmissão. Fenômenos de propagação, conceitos técnicos sobre a polarização, ondas estacionárias, interferências, superposição e ressonância. E o nosso comentário é o seguinte: quando surgiu a proposta da retirada da exigência do CW, da telegrafia, para a progressão da classe C para B, imediatamente surgiu, entre muitos dos já habilitados nas classes superiores do radioamadorismo, a ideia de que, sim, seria viável a retirada do CW, mas, em seu lugar, haveria de se endurecer as provas, e esse endurecimento deveria se dar com maior exigência em matérias pertinentes às partes elétrica e eletrônica. Até aí tudo certo, não discordamos. Porém, em algum ponto de tudo isso, alguém que não tem noção de continuidade, pois estenderam esse endurecimento também à classe inicial. E desta forma, a extinção do radioamadorismo no Brasil já iniciou. E em 30 ou 40 anos, aquilo que hoje chamamos de hobby será apenas uma lembrança. Este é um erro crasso e ele vai extinguir o radioamadorismo em nosso país. Pois, de um lado, não haverá ingresso, de outro lado, a vida vai se encarregar de encerrar as carreiras. Superado esse... Papai que Teresa esteve aí, o meu áudio está saindo bem aí, Eduardo? Ok, positivo. Encerrado esse assunto, vamos adiante com o noturno de hoje. Papai Uniforme 3, GTI, Golf Tango Índia. Após quase 2 décadas de afastamento, está de retorno ao nosso meio o colega caxiense, P3 GTI, Admilson, que inicialmente está operando na banda de VHF, e ao qual damos as boas-vindas, acompanhadas do desejo de que o colega seja feliz nesse retorno e que ele seja duradouro. E agora vamos às notícias do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar, Caxias do Sul. No último sábado, dia 11, o Grupo Escoteiro Tradicional do Ar, Caxias do Sul, teve mais um dia cheio de atividades, brincadeiras, troca de experiências, ensinamentos e alegria. Feita a solenidade das bandeiras, aconteceu a tradicional brincadeira do quebra-gelo. E após, os lobinhos iniciaram o trabalho de colagem, que tiveram como tema a bandeira nacional. E o escoteiro Gael passou por mais uma fase de aprendizagem nos itens relacionados ao escotismo do ar. E contamos também com a visita da mascote Nina, que sempre que o clima permite, marca a presença em nossa sede. E aqueles que nos acompanham estão vendo aí imagens do último sábado lá no Getar, e também aqueles que vão acompanhar o PDF terão acesso aí a essas imagens do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar, Caxias do Sul. Labre do Distrito Federal, notícias das Labres. Eletroca, a Labre do Distrito Federal, anunciou recentemente mais um serviço à disposição dos radioamadores brasileiros. Trata-se da Eletroca Virtual, onde os colegas poderão publicar nos canais oficiais da Labre do Distrito Federal seus equipamentos para venda e troca. O presidente
o presidente da Labre da Capital Federal, diz que será apenas publicados os anúncios, ficando a entidade isenta de qualquer compromisso e garantia nas negociações ou qualquer problema posterior que possa surgir. O contato será direto entre as partes e os interessados devem enviar seus anúncios para a Secretaria da Labre do Distrito Federal entre as 8 horas da manhã e as 18 horas, utilizando o WhatsApp de número 61 98153 3787, não esquecendo de colocar o nome do equipamento, marca, valor e imagens. Rádio Farol DX Group. O Rádio Farol DX Group atua em várias áreas e frentes para fortalecer o radioamadorismo. O grupo incentiva a participação em competições, ajudando operadores a aprimorar contatos de longa distância. Também promove capacitação para atividades de lazer, como operações em montanhas, parques e ilhas, desenvolvendo habilidades em condições desafiadoras. Além disso, oferece apoio a novos radioamadores, com orientações sobre regulamentação, uso de modos digitais e conceitos básicos da prática. USRA. Há 2 semanas atrás, a União Santamariense de Radioamadores, a USRA, recebeu a visita do colega Paulo Leite, Papa Victor 8, Delta X-Ray, oriundo da cidade de Boa Vista, em Roraima. Paulo tem longa caminhada no radioamadorismo e é o atual presidente da Labre Roraima. E o encontro proporcionou aos colegas de Santa Maria a troca de experiências e histórias de vida dentro do radioamadorismo. Já em 11 de abril passado, a USRA realizou uma atividade de radioescotismo no grupo escoteiro Tupanciguara 47 Romeu Sierra, durante o concurso CQWS 2026. A ação teve caráter educativo, apresentando aos jovens noções de radioamadorismo e operação em competições, e com o apoio de radioamadores experientes e da USRA, os participantes acompanharam contatos com diferentes regiões e países, despertando interesse e proporcionando aprendizado prático, especialmente para iniciantes, e a atividade reforçou a importância da parceria entre radioamadorismo e o escotismo na formação de jovens e na divulgação da prática. QTC da ECRA. Com matéria de Papa Romeu 7 Golf Alpha, Alisson Teles Cavalcante, o QTC da ECRA publicou em seu site artigo versando sobre o sistema MMAR radioamador, onde o autor relata que a Anatel disponibilizou no dia 7 de abril de 2026 o novo sistema que permite aos usuários solicitar licenças, acompanhar processos e emitir documentos de forma online. No entanto, após testes realizados por radioamadores, foram identificadas diversas falhas no sistema. Entre os problemas relatados estão inconsistências na consulta de indicativos, emissão de licenças com dados incompletos e falhas no principal recurso de solicitação de novas estações, que não gera o código de validação necessário. Além disso, foi identificada uma grave vulnerabilidade de segurança, na qual o sistema aceita códigos inválidos para prosseguir com solicitações. Também foram denunciados vazamentos de dados pessoais, incluindo a exposição de CPF e informações completas dos usuários, além da possibilidade de acesso indevido a licenças e documentos por meio de manipulação de links. Outra falha apontada envolve a leitura incorreta de dados por QR Code, classificando estações de forma errada. Diante da repercussão negativa e da gravidade dos problemas, a Anatel retirou o sistema do ar no dia 8 de abril de 2026, e a expectativa é de que as falhas sejam corrigidas antes de uma nova disponibilização. E os especialistas e usuários destacam a necessidade de ajustes urgentes, principalmente em relação à segurança das informações, para evitar prejuízos aos radioamadores.
ARPA. Sábado, dia 11/4 passado, foi realizado mais um encontro comemorativo aos 45 anos da Associação de Radioamadores do Paraná, a ARPA, chamado de Passadia. O evento reuniu amigos do rádio em um ambiente de confraternização, troca de experiências e, naturalmente, muita operação. E aproveitando a excelente infraestrutura do local, os participantes puderam modular em HF utilizando as antenas do anfitrião, explorando na prática aquilo que os une, a comunicação. Maratona QRS 10. A maratona tem periodicidade mensal, totalizando 12 etapas ao longo do ano, e a próxima etapa se dará no dia 3 de maio de 2026. Contestes, certificados, ativações, encontros, concursos e expedições. Contestes, dia 18 de julho, primeiro conteste de aniversário de Campinas, modo USB, na frequência de 27.485. Já os encontros, dia 18 de abril próximo, oitavo encontro da Sala dos Brasileiros no Ecolink, em Riacho Grande, São Paulo. Também no dia 18, a comemoração oficial dos 45 anos da Associação de Radioamadores do Paraná, a ARPA. Dia 3 de maio, 11º Encontro de Radioamadores e Faixa do Cidadão de Palmital, São Paulo. Dia 31 de maio, 8º Encontro de Radiooperadores de Nova Odessa e Região, em Nova Odessa, São Paulo. Dias 1º e 2 de agosto, confirmada a realização do 31º Encara, que se dará na cidade catarinense de Blumenau. E dias 5 e 6 de setembro, segundo encontro Bode com Rapadura, em Teresina, Piauí, uma promoção da Associação de Radioamadores do Estado do Piauí. Ativações. Em 24 de maio de 2026, POTA 2026, desde Porto Rico, uma promoção da Carolina Ram Radio Club, Kilo Papa 4, Charlie Romeo Charlie. E os concursos, até o dia 18 de abril, está no ar um evento dinâmico e de curta duração criado para fomentar a atividade DX no modo FT2. O evento é uma promoção do Rampass e para participar você deverá se inscrever no site do Rampass, optando por operar como ativador ou caçador. Dias 17 e 18, concurso mundial da Terra Santa, CW e SSB, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros. Dias 18 e 19, concurso CQ Mike DX, CW, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros. Dia 21, da 0 hora UTC às 23h59. UTC vai ao ar o concurso Brasília, ano 66, nos modos CW, SSB e misto, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros. E o regulamento disponível na página do Rampass. Dias 25 e 26, concurso DX Reino Unido e Irlanda. E CW nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros. Operações DX em abril. De 16 a 30 estará ativa a Victor Papa 9 Kilo Foxtrot, operando desde Bermudas. De 17 a 22, 3 Delta 2 Juliette Kilo, desde as Ilhas Fiji. De 19 a 30, Tango X-Ray 9 Whisky, desde as Ilhas Marquesas. E de 25 a 30, Juliette Tango 0 Lima Romeo, desde a Mongólia. Lembrando aí a todos que a matéria em destaque hoje está no noturno em PDF, JS8 e JS8 Cal, a evolução do FT8, né? E convidamos a todos aí para frequentarem o PDF e fazer aí a leitura deste artigo. Antes de passarmos ao Eduardo,
Vamos ao Facebook. Vamos ver se hoje conseguimos ler e ver quem está conosco, né? De novo, eu não consigo enxergar ninguém aqui, mas faz parte, né? Faz parte. Vamos ver aí depois se o Eduardo consegue enxergar o pessoal por lá, para que a gente possa dizer aí, né? Quem está conosco aí e o que os colegas estão reportando. Mas nesse momento, infelizmente, não consigo verificar aqui. Vamos ver aqui. O Eliezer Veras, consegui ver aqui. O Márcio Renato, a Labre do Amapá, o Ulisses Barbosa, o Eduardo e o Jairo Vargas. E agora abri os comentários aqui, né? Abri os comentários. O Márcio Renato dando boa noite a todos. O Eliezer também. Chefe Vera Rote dos Santos dando boa noite a todos os radioamadores participantes do noturno de hoje. Um forte abraço e desejo de pronto restabelecimento ao nosso querido companheiro, senhor Padilha, de sua saúde, força e fé. Estamos juntos, né? O chefe Wilson, o Ulisses Barbosa, colega Ulisses, P3 e Uniforme Bravo Romeu, dando boa noite a todos, desejando um excelente boletim. O Jairo, P3 JVP, também dando boa noite. O chefe Wilson, uma boa noite a todos, amigos do Noturno. Esses os que eu consegui enxergar por aqui. Eduardo, deixo contigo, eu estou com uma dificuldade de recepção, eu vou ver o que está acontecendo aqui e eu deixo contigo para contestar a quem se fizer presente. P3 Delta November Eco, Papai Inc. 3 Tango, Victor Índia. Simples decorar. Então, como foi dito no boletim, não sei se a telegrafia e o que estava antes não era mais convidativo, hein? Agora, acho eu que para algumas pessoas dificultou. Mas, enfim, né? Era uma solicitação antiga e agora aí está. Pela ordem, se tiver condições, PY3 Vitor, PU3 Eco Vitor Mike, PU3 Eco Lima Zulu, estamos presentes até o momento, hein? PY3 TV e PY3 Vitor. Tem alguém cantando, mas não está falando, só está saindo o portador. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão na frequência. Escutei da íntegra aqui a leitura, parabéns aí, que eles já deu a notícia, mandei até um WhatsApp ali pro Luiz Henrique, para ti, Eduardo. Falando indicativa, acessei um mosaico aqui, já está a opção ali de radioamadorismo, viu? Mike, Alfa Romeo, radioamadorismo, já tem no mosaico, ok? Já tem indicativo, está tudo funcionando. Ok, Mike, Alfa Romeo, iniciamento de radioamador. Já está na opção do mosaico agora mesmo. Você está logado ali, né? É para eu me ligar, tá basqueteando aí. Não me ligou aí. Eu mandei um WhatsApp para ela, ainda está terminando o atendimento lá. Tá bom, não? Que obrigado aí. Chuva, né? Que coisa brava em muitos lugares com seca. Mais, tá? Triste mesmo. Obrigado, Eduardo. Eu não sei se eu deixo com Eco Victor Mike. Eu deixo o alternativo aqui, Eduardo. Papai Inc. 3 sendo Victor Índia de Papai Inc. 3 Victor. Essa semana tem o CQWS. Esse ano eu não participei. Espero que os colegas tenham aproveitado e participado aqui, Eduardo. Ok. Essa é a geral da TY3TVI Caxias do Sul, hein? ISL. Eu vi aqui que você mandou. Sabe que eu acho que até tem que fazer o cadastro de novo, hein? Eu fiz o cadastro na época aí da solicitação da repetidora, que tinha o cadastro no SEI, no SEC e o mosaico ali, né? Eu sei que tinha 3 lugares para entrar e tinha que navegar para um lado e para o outro aí.
acho que essas senhas, esse cadastro nem deve mais estar valendo, né? Talvez tenha que fazer o cadastro novo aí com o org, mas como eu falei, aí, confesso que desde que eu fiz a solicitação aí da repetidora, eu nunca mais entrei ali, a não ser nos outros links aí para emitir boleto, aquela coisa toda, e é tranquilo, né? Então vou dar uma olhadinha aí e de antemão aí te agradeço já a informação. O Adair ficou despedido, hein, que seria o próximo, então PU3 Eco Vitor Mike e na sequência já passa para PU3 Eco Lima Zulu. Uniforme 3, Eco Vitor Mike, Eco Caxias do Sul. Estou aqui falando pelo portátil. É muito boa a leitura aí do noturno, né, do boletim. E é realmente, como falou aí Eduardo, bem preocupante aí o posicionamento da Anatel para com os radioamadores. Mas vamos aguardar que melhore, né, devido à grande enxurrada de pessoas reclamando sobre, para ver se tem algum resultado. Também dizer que nosso colega que está hospitalizado já está em minhas orações também, para que Deus se estabeleça e esteja conosco aí participando das rodadas. Tá certo? Então, forte 73 a todos. Eu vou ficando por aqui também, né? Tenho uma atividade agora e vou me despedindo. Então segue aí com eu esqueci a Dona Vera, né? Segue aí na sequência. Um abraço lá para a família do Padilha, força para ele lá então, quem decide comentar. Eu vi a notícia, está ali no Pompeia, né? Melhoras lá para ele, né? Quando falaram com a família lá, o que, Eduardo? Positivo, seu 3 Eco Lima Zulu. Ok, retorna a PU3 Eco Lima Zulu, Velha por Caxias do Sul. Boa noite a todos da frequência, aquele abraço, tudo de bom, extensivo aos familiares. Não faço nomes para não... Tá que hoje a rodadinha está mais curtinha, né? Mas não faço nomes para não deixar alguém aí de fora, que seria uma justiça de minha parte. Tá? Um forte abraço a todos que passaram aí pela frequência, que ficaram na coruja. E o pessoal do Facebook, a chefe Vera, do grupo tradicional, escoteiros tradicional do ar, e a todos os participantes. O meu boa noite e o meu abraço. Tá? O Luiz Henrique, meu boa noite. Eduardo, meu boa noite. Muito bom o noturno. Tá? Sempre bem aproveitado como sempre. Tá? Fico por esse câmbio. Eu não podia deixar a frequência sem desejar melhoras ao nosso amigo Padilha. Tá? Que ele se recupere logo e volte para o seu QTH. Tá? Fico nesse câmbio então. Tudo de bom para vocês, um abraço extensivo a todos, de uma forma ou de outra, nos escutaram. Meu boa noite, de PU3 Eco Lima Zulu. Unidade, boa noite. Luciano. Ok, obrigado, passagem de câmbio, boa noite a todos da rodada, cheguei em casa agora há pouco. Liguei o rádio agora. Tá, Eduardo, boa noite a todos aí. Depois me informa qual é o quarto. Tá? O Pia Macaco Preto. Boa noite a todos os colegas da frequência, Dona Zélia e os demais. 73 a todos. Ok. Aqui, Luciano, PU3VVH, PY3CB e Caxias do Sul, hein? Passaram por aí PY3 Vitor Vitor, PY3 Sierra Golf, PU3 Eco Vitor Mike, PU3 Eco Lima Zulu, todos já despedidos. Certo, quanto ao Padilha lá, esperamos melhoras, né, o quanto antes aí.
com certeza aí depois ele vai poder escutar o boletim aí via rede social, né? E boa noite aos que nos acompanham aí, entre eles o Barbosa aí, que depois eu até preciso fazer uma baixa contigo, tá, Luiz Henrique? Uma solicitação, depois do encerramento aí eu vou dar um alô aí. Certo? Eu vi que tu tá com alguma dificuldade aí, Luiz, não sei se tem condições de fazer teu câmbio aí. A oportunidade é sua, para perceber pelo 3 Delta November Eco. Boa noite, Luciano, do Pelo 3 Eco Lima Zulu. Vai, Luiz Henrique. Ok. Ok, positivo, PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. Eu tive um problema aqui, Eduardo, vou verificar agora, eu troquei a antena. Eu tive um problema de uma hora para outra, a recepção despencou, não sei se foi algum problema no rádio, mas eu coloquei a outra antena, melhorou assim uns 50%. Tá bom? Mas fico nessa aqui, dando boa noite a todos e agradecendo aí pela participação de todo mundo.